Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. Relembro logo que quem não esteja nos assistindo usando um celular, coloque na horizontal, porque isso irá facilitar que vocês vejam os quadros que iremos apresentar e não apenas o que iremos falar. Como podem estar vendo na tela, o nosso tema de hoje é a caridade e a lei de causa e efeito. É a somatória de dois grandes temas dentro da doutrina espírita, que é a questão da caridade e a questão da lei de causa e efeito. Cada um deles, separadamente, já daria e dá, certo? Em inúmeras vezes, de inúmeras maneiras diferentes, de tratar, de lidar, de expor sobre caridade ou sobre lei de causa e efeito. O que nós queremos hoje é unir um ponto com o outro, tendo as seguintes duas questões em mente. O que eu fizer, o que eu já fiz de positivo, de caridade, de bem no passado, ele tem reflexo no presente? E aquilo que eu possa fazer de positivo, de bem, de caridade, hoje ele vai ter reflexo no futuro? Se sim, por quê? Se sim, de que forma? Eu posso entender claramente isso. Vamos começar por partes. A questão da caridade, ele é extremamente trabalhada dentro da doutrina espírita, como nós acabamos de ver, e ela, na realidade, a doutrina tem uma frase que é básica, enormemente falada dentro da doutrina espírita, que é o fora da caridade não existe salvação. E, na realidade, é uma frase originária do Paulo de Tarso, que foi incorporada pelo Kardec, pela doutrina espírita, como um lema básico dentro da doutrina. E isso é feito por duas razões básicas. A primeira é que a doutrina espírita, ou o espírita, tem duas diretrizes máximas, dadas pelo Espírito de verdade, que foi o coordenador da codificação. Ele deu duas diretrizes básicas. A primeira é: espíritas, amai-vos, que segue integralmente uma diretriz do Cristo. E a segunda, que é: espírita, estudai, procurai conhecer, aprender, ver o que está por trás. Muito bem, esse fora da caridade na salvação, ela segue, ela procura tornar concreto o amai-vos. E, em segundo razão, é que àquela época, mais de 100 anos atrás, e mesmo hoje, o Kardec quis se contrapor a uma outra frase que era usada em outras igrejas protestantes, católicas, e ainda hoje, a frase em que se dizia que fora da igreja não existia salvação. Ele, para contrapor, certo? Ele disse: olha, a questão não está em que religião você trabalha, mas como é que você realiza o positivo, o bem, a caridade dentro dela. Então, a salvação não está na igreja em que você participe, mas está na sua ação dentro da igreja que você participe, e, em particular, da caridade. Então, essas são as duas grandes razões em que a doutrina espírita se baseia para fortalecer, incentivar, apoiar, certo? A ação do espírita no dia a dia. O que nós queremos ver é como é que essas ações, elas transcendem o tempo. Para isso, nós fomos ver um dos livros básicos da doutrina espírita, um dos 5 livros básicos da doutrina espírita. O primeiro é o Livro dos Espíritos,
depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Desses 5, um deles especificamente vê a questão da lei de causa e efeito, que é o céu e o inferno. Porque para estudar o céu e o inferno, eu tenho que estudar as consequências daquilo que eu possa ter feito no passado ou no presente, porque o céu e o inferno vai ser uma consequência da lei de causa e efeito em relação àquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, é no céu e inferno que está lá, certo? Todas as diretrizes de como eu entender claramente o que é a lei de causa e efeito. Nós fomos lá no céu e inferno. Numa das partes do livro, tem um capítulo que chama-se Código Penal da Vida Futura, que é exatamente como fosse artigos de uma lei. São 33 artigos, para serem precisos. Nós selecionamos 2, é o que está na tela de vocês, o 8º e o 9º. Por quê? Porque o primeiro, o 8º, o que está na parte de cima, ele diz, olha, nenhuma ação positiva ou negativa deixa de ter uma consequência. Ou seja, aquilo que eu possa ter feito de positivo, de bem, de caridade, ou de errado, de negativo, ele vai ter um reflexo. Esse item, ele é a mesma coisa, né, do plantar e colher que o Cristo falava há 2000 anos atrás. Se você planta, você colhe. Se você planta corretamente, você vai colher adequadamente. Se você planta falências, dores, lágrimas, a colheita vai ser correspondente. Então, é as mesmas palavras do Cristo ditas de formas distintas. Mas o item 9 vai além desse plantar e colher. Por quê? Porque ao tempo do Cristo, e mesmo hoje em muitas igrejas, se entende que esse plantar e colher se restringe à sua vida atual. O que a doutrina espírita veio nos esclarecer é que esse plantar e colher, ele transcende o tempo. Ou seja, aquilo que eu fiz em várias das minhas vidas passadas, elas vão ter reflexos nas futuras. E é o que o item 9 fala. Todas as existências são solidárias entre si. Ou seja, esse plantar e colher, o que a doutrina espírita veio nos trazer é que ela desdobra. Olha, o plantar e colher não se restringe a uma única vida. Como entende o católico, o protestante, o seu céu e o seu inferno vai ser reflexo daquilo que você fez nesta vida presente. A doutrina espírita vai além e abre, olha, o seu céu, o seu inferno vai ser reflexo somatório de tudo aquilo que você já fez hoje e nos ontens do passado. Muito bem. Dito isso, como é que eu posso juntar essas informações com a caridade? 2 frases vão ser os nossos lemas de hoje e que nós colocamos de forma clara, explícita, porque elas devem ficar na nossa cabeça. Uma é de Pedro, 2000 anos atrás, em que ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, ele está dizendo que o seu ato positivo, o seu amor, a sua caridade, ela pode se sobrepor a uma quantidade infinita de erros que você fez. Ótimo. O nosso amigo Emmanuel, que é o que está na tela de vocês, na parte de baixo, ele diz: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ou, em outras palavras, ele está dizendo, o bem, a caridade, o positivo que você fizer, e nós aumentaríamos, não apenas aqui, mas em qualquer tempo, ele vai servir como elemento de ajuda
é o advogado em seu favor, em qualquer lugar, em qualquer tempo. As duas frases, a gente poderia dizer, é filosófico. Não é filosófico. Essa que é o nosso trabalho de hoje. Demonstrar que isto é real, concreto. Muito bem. Quem nos vai ajudar isso hoje são vários mentores, vários espíritos, certo? Que vão nos ajudar a realizar essa demonstração. Primeiro, a razão de estarmos fazendo esta palestra hoje, nesta oportunidade, são várias, múltiplas. Sempre há uma razão de por que nós fazemos um tema, especificamente num ano, ou especificamente num mês. No caso deste mês de julho, certo? A caridade vem porque em julho, certo, se comemora o Dia Nacional da Caridade. Mas mais do que simplesmente um mês, é a questão do ano, 2022. Em 2022, vários acontecimentos dentro da doutrina espírita, eles são marcantes. Primeiro, né, em 2022, fazem 165 anos do Livro dos Espíritos. Segundo, em 2022, o nosso amigo Chico Xavier faz 20 anos de desencarne. E o Chico Xavier tem 2 livros psicografados por ele que estão intimamente ligados com a questão da lei de causa e efeito. Um é o Ação e Reação, pelo André Luiz, que exatamente faz 65 anos. Ele foi lançado exatamente como uma homenagem do plano espiritual do André Luiz aos 100 anos, em 1957, do lançamento do Livro dos Espíritos. O outro livro, que ele lançou 5 anos depois do Ação e Reação, é exatamente o livro Justiça Divina, ou seja, que estuda a lei de causa e efeito. Então, são esses 2 livros que vão nos ajudar. E mais 2 personagens que vocês podem estar vendo na tela de vocês. O primeiro é o nosso amigo Jesus Gonçalves, que muitos não devem conhecer, que hoje, em 2022, está fazendo 75 anos de desencarne. E o outro é um personagem histórico, muito conhecido na sociedade, que é o nosso amigo Santo Agostinho, que alguns conhecem e outros não. Cada um deles, e o nosso amigo Divaldo Franco, que em 2022 está fazendo 75 anos de prática mediúnica. Não são 5 anos, não são 5 décadas, são 75 anos de exercício mediúnico e 95 anos de idade. Cada um deles, o Divaldo, o Chico, o Jesus Gonçalves e o Agostinho, vão dar a sua parcela de ajuda para a gente entender como é que aquilo que eu faço de positivo, de caridade, do bem, ontem e hoje, pode ser meu advogado a qualquer momento e em qualquer lugar. Vamos ver isso agora. Primeiro, muitos talvez não conheçam quem foi ou quem é o nosso amigo Jesus Gonçalves. Rapidamente, né? Porque o tema não é a vida do Jesus Gonçalves, mas é um acontecimento da vida do Jesus Gonçalves, certo? E não tanto da vida presente, mas de vida passada, certo?
que ele possa nos trazer como demonstração de que o exercício da caridade pode ser meu advogado aqui e sempre. O nosso amigo Jesus Gonçalves é um paulista, foi um paulista, reencarnou em 1902, quando ele tinha exatamente 28 anos de idade, ele se descobriu leproso. A lepra sempre foi uma doença absolutamente estigmatizante, uma enfermidade que a pessoa, de forma imediata, morria para o mundo, por mais que exteriormente não morresse. Mas ela era afastada, isolada, compulsoriamente no passado, afastada dos seus parentes, dos seus amigos, do mundo. Na época em que ele viveu, certo? Que ocorreu em 1930, existiam os leprosários, em que, na realidade, eram quase que penitenciárias, certo? Médicas, em que a pessoa era compulsoriamente afastada dos seus parentes e dos seus familiares, que foi o que aconteceu com o nosso amigo Jesus Gonçalves, que, na realidade, com 28 anos, é como ele estivesse começando a subir o Gólgota. Porque logo, alguns meses depois, além de ele se descobrir leproso, ele, que era casado e tinha filhos, ele vê a sua esposa falecer, não de lepra. Ele vê, alguns meses depois que ele está já internado, o seu filho mais velho ser identificado como lepra e ser internado também. Então, durante um período de mais ou menos 10 a 15 anos, que ele não era espírita, diria que ele era muito mais um ateu ou um irresignado, né? Ele viveu dentro do leprosários como um náufrago, como alguém que não sabia por que estava naquela situação, por qual a razão, o motivo, o porquê daquelas dores. Só que, assim como ele, muitos de nós passamos por essas provações. No caso da lepra, é uma expiação espiritual. Ela sempre tem algo em que a espiritualidade ajuda. Ele, por amigos, naquela época, começou a ter contato com Chico Xavier. Em 1935, mais ou menos, ele começou a enviar cartas para o Chico. E o Chico já estava trabalhando na sua mediunidade com o Divaldo, com o Bezerra, com Eurípides. E, através dessas cartas, é que ele se torna espírita e passa a compreender, dentro da doutrina espírita, o porquê, as razões de como ele deve lidar com essa situação. Muito bem. Em função disso, ele, dentro do leprosário, ele funda um centro espírita chamado Santo Agostinho. Isso 2 anos antes dele desencarnar. Porque, volto, ele se viu leproso com 28 e desencarna com 45 anos de idade. Em um período de 20 anos, menos de 20 anos, a enfermidade o toma totalmente, levando ao desencarne. Ele desencarna, e isso é importante, ele desencarna em fevereiro de 1947. Em março, menos de um mês depois, ele aparece para o Chico, lá em Pedro Leopoldo, e fala com o Chico: Chico, eu vim agradecer você, agradecer as cartas, agradecer, certo, os esclarecimentos, o fortalecimento que você nos deu, e gostaria de passar a escrever por você. Observe que isso foi menos de um mês, o que é raro acontecer, de um desencarnado conseguir, certo, fazer uma psicografia de nível elevado em tão pouco tempo. Isso em 47. 2 anos depois, ele aparece para o Divaldo Franco.
por outras razões que nós vamos ver para frente. Então, essa é a história sucinta do nosso amigo Jesus Gonçalves. Agora, o que tem o Jesus Gonçalves com o Agostinho? Nós já vimos de relance que ele tem uma ponte com o Chico e uma ponte com o Divaldo. Mas qual é a ponte com o Agostinho, Santo Agostinho? Bem, o Santo Agostinho, certo, é um grande santo católico, mas que tem um pé na doutrina católica e tem um pé na doutrina espírita. O Santo Agostinho, entre outros mentores, foi o que, certo, construiu a doutrina espírita. Um dos espíritos que assinam o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, é o Santo Agostinho. Assim como outros, certo? Mentores de espírito de alta elevação que vêm trazer, que trouxeram a doutrina espírita. Então, o Agostinho tem uma face católica e tem uma face espírita. E o nosso amigo Agostinho, certo? Ele, no passado, deu uma grande contribuição para a doutrina católica. Então, essas são as duas grandes visões gerais do Agostinho e do Jesus Gonçalves. Mas vocês poderiam dizer, mas ainda não vi nenhuma ligação entre o Agostinho e o Jesus. Realmente não tem. A menos que o Jesus fundou um centro chamado Santo Agostinho. Então, era a única ligação no presente, certo, entre o Agostinho e o Jesus. Mas será que no passado não havia? Será que no passado não havia? Sintetizando o que nós vimos até agora. O que a doutrina espírita nos fala, nós vimos 4 coisas. Nenhuma ação positiva que você faz numa existência deixa de ter reflexos na outra. Por quê? Porque as existências são interligadas. Terceiro, o que você fizer aqui e agora vai refletir na eternidade. E quarto, o amor cobre uma multidão de pecados. A nossa amiga Joana de Ângeles, ela sintetiza esses 4 itens numa frase. Ela diz, que está na tela de vocês: não existe dor sem causa, nem alegria sem título de merecimento. Ou seja, como diz um grande amigo nosso, Jacome, você tem que merecer tanto as dores quanto as alegrias. E qual foi, então, a dor e a alegria que o nosso amigo Jesus Gonçalves fez por merecer? Vocês poderiam dizer, alegria? Alegria? Dor ficou claro. Ele teve lepra, ele teve de se afastar da família, ele perdeu a esposa, ele teve o filho contaminado, ele teve de viver num leprosário. A dor está claro, os espinhos estão claros. E as alegrias? O nosso amigo Jesus Gonçalves teve várias alegrias. As cartas do Chico, os amigos que iam visitá-lo, a oportunidade de fundar um centro. São alegrias. Mas nós diríamos, ele teve uma alegria muito grande. Qual foi? A oportunidade de reencarnar. Reencarnar é uma bênção não porque você volte para a matéria. Reencarnar é uma bênção porque você, durante 20, 30, 40, 50, 60, 90 anos, você passa a ser amparado, ajudado, supervisionado, ajudado pela espiritualidade por dezenas, às vezes centenas de espíritos
durante todo esse período. É um trabalho extraordinário que a maioria nem percebe. Então, é uma bênção encarnar, é uma alegria encarnar, a qual, muitas vezes, nós não merecemos. É isso que nós precisamos ver. Aonde é que está o mérito? Onde ficou o mérito do Jesus para reencarnar? Para ter oportunidade de voltar. As dores, nós já vimos. Mesmo as dores, nós não mostramos as causas. Por que da lepra? Por que do afastamento da família? Por que da perda da esposa? Por quê? Tem que ter uma razão. Não existe dores nem alegrias imerecidas. A lei de causa e efeito, ela é neutra. A lei de causa e efeito, muitas vezes, o espírito entende que é só resgate. A lei de causa e efeito, ela traz tanto as alegrias quanto as dores. Muito bem. Para nós entendermos, então, o porquê das dores e das alegrias no presente do nosso amigo Jesus, assim como nossa, nós precisaríamos ver, às vezes, várias vidas no passado. É o que nós vamos ver rapidamente agora com o nosso amigo Jesus Gonçalves. E aí nós vamos ver a ligação dele com o Agostinho e a ligação dele com o Divaldo Franco. O nosso amigo, em 2.000 anos, porque o nosso amigo Agostinho viveu no século IV da nossa história, mais ou menos em torno do ano 400, em 2.000 anos, ele teve muitas, como nós, várias vidas. O que está na tela de vocês são 4. Dessas 4, uma nós já falamos que é a última, o Jesus. 3 delas, dessas 3, 2 são essenciais. Uma porque interliga ele com o Jesus, com o Santo Agostinho, e outra porque interliga ele com o Divaldo. A primeira que interliga ele com o Agostinho é a vida que ele teve, mais ou menos em torno do ano 400, em que ele foi um grande líder militar, chamado Alarico I. Ele é famoso na história por quê? Porque ele era um general e que, de alguma forma, derrotou, esmagou o Império Romano pelo século IV. O Império Romano, de alguma forma, se terminou pelas mãos do Alarico. Ele invadiu a Itália, cercou Roma e destruiu, de certa forma, a cidade de Roma. Toda a cidade de Roma, não. Aí é que entra o Agostinho. Nessa época, o nosso amigo Agostinho, ele estava em Roma como um bispo romano, porque ele era um elemento importante naquela época dentro da estrutura católica. E o nosso amigo Alarico tinha como norma militar absolutamente destruir tudo numa cidade, templos, casas, matava praticamente todas as pessoas, fazia uma terra arrasada. Ele fez um ultimato para o imperador romano para que ele se rendesse. O imperador não se rendeu e fugiu de Roma para a África, norte da África, e deixou a cidade abandonada. Então, a população de Roma se viu num medo, um terror de ter nas suas portas da cidade um exército de vândalos, de bárbaros, comandados pelo Alarico, na qual, dia menos dia, ia ser invadida, destruída, arrasada. O Santo Agostinho teve uma ideia. Eu vou conversar
com o alarico. Numa noite, ele pega um barco, sozinho, vai ao rio Tibre, corta Roma, e em alguns quilômetros, seguindo o rio abaixo, estavam os acampamentos do exército do alarico. Ele vai só, chega no acampamento, causa um furor, porque era absolutamente inexplicável que uma única pessoa, né, chegasse ao acampamento sem ter uma guarda, sem ter nenhuma proteção, porque era algo inimaginável. Como é que um único homem, né, mesmo um sacerdote, fazia isso? Ele é levado à presença do alarico e começa a falar e dizer que ele veio em nome de Deus. Quando ele fala que ele veio em nome de Deus, o alarico diz: você está brincando. Só existe um Deus, eu. O Deus de vocês eu vou destruir. Portanto, não vem falar de Deus aqui, porque Deus sou eu. E a conversa foi longa. No final da conversa, o Santo Agostinho vira para o alarico e diz: então, o que eu peço é clemência. Eu peço que você, pelo menos, não destrua os templos cristãos de Roma. O alarico: você não sabe o que está pedindo. É melhor que você saia daqui o mais rápido possível, para que você saia inteiro, antes que eu perca a paciência. Santo Agostinho voltou a Roma e esperou o ataque. Não apenas ele, como a cidade de Roma. E o ataque veio, o alarico veio e destruiu Roma, com exceção dos templos cristãos. Nem os romanos, naquela época, compreenderam por que aquele homem não destruiu os templos cristãos. Isso se deu há 1.500 anos atrás. Nós dissemos que o nosso amigo Jesus Gonçalves é uma vida do nosso amigo Larico. Teve outras no meio caminho? Sim, várias. Ele reencarnou na última com o Jesus em 1902. Um pouco antes, alguns meses antes. Ele, como qualquer um de nós, se prepara para o reencarne. Ele é chamado pelo mentor encarregado da sua reencarnação e diz: olha, os preparativos para a sua volta à matéria já estão feitos. A vida que você vai ter vai ser difícil. Expiação, dores, enfermidades, afastamentos, perdas, lágrimas. Você está preparado? Estou. Perfeitamente. Mas o mentor complementa. Você, por você mesmo, em função daquilo que você fez, não apenas como alarico, mas em outras vidas, não teria mérito para reencarnar. Mas um espírito de alta elevação intercede por você há mais de 1.500 anos, em função de algo que você fez há 1.500 anos. Ele não esqueceu e é grato a você, por você não ter destruído os templos cristãos. Esse espírito é Santo Agostinho. Então, esse é o exemplo concreto, cru, trazido pelo nosso amigo Jesus Gonçalves, que demonstra que o bem que você faz, às vezes, sem saber nem por que está fazendo, ele pode ser teu advogado, tão teu advogado, que consegue você fazer com que você reencarne. Mesmo que o que você tenha feito não seja feito hoje, mas feito há 1.500 anos atrás.
Então, o nosso amigo Jesus Gonçalves tem um débito incomensurável com o Santo Agostinho. Ou o Santo Agostinho tem um débito enorme, porque o seu pedido foi atendido. O bem feito pelo Alarico se refletiu no reencarne do Jesus Gonçalves 1.500 anos depois. E o Divaldo Franco? E o Divaldo Franco? Como é que fica? O Divaldo Franco não está ligado à vida do Alarico I, mas está ligado a uma outra vida do nosso amigo Jesus, que é o cardeal Richelieu, que viveu na França em torno de 1600, foi primeiro-ministro do rei da França, onde a ideia dele é: existe um Deus? Existe, mas esse Deus é francês. Se como Alarico o Deus era ele, como cardeal Richelieu, o Deus é católico. E ele, ao mesmo tempo que era um cardeal, era um general. Continuou general. Gerou uma quantidade, várias guerras, com o cardeal e com o primeiro-ministro. Mas quem efetivamente estava por trás do cardeal era um sacerdote. Sabe aquelas frases que dizem: você tem uma eminência parda, ou seja, aquele que faz, mas não aparece? Quem faz e não aparece, e não aparecia, era o nosso amigo Divaldo. Como sacerdote católico, era realmente a inteligência por trás das ações de dores, lágrimas do cardeal. Esta é a ligação do Jesus com o Divaldo. E tem reflexo no presente? Assim como teve a ação e a vivência dele com o Santo Agostinho? Sim. Nós não falamos aqui que ele foi visitar o Chico com 3 semanas depois de desencarnado? Ele foi visitar o Divaldo, mais ou menos 2 anos depois de desencarno. Ele chega ao Divaldo espiritualmente e diz: Divaldo, eu vim fazer um convite a você. Eu e você já fomos grandes amigos. Não disse por quê. Nós já antecipamos para vocês. Nós fomos grandes amigos. Eu vim fazer um convite para você. E eu fui um leproso nessa existência última. Eu vim fazer um convite para que você venha fazer palestras em leprosários. O Divaldo escutou e disse: você deve estar brincando. Eu fazer uma palestra em leprosários? O Jesus Gonçalves vira assim: isso mesmo, Divaldo. O que você prefere? Que você venha fazer uma palestra para os leprosos? Ou você venha para cá em função de você ser um leproso? A decisão é sua. Divaldo, eu estou te pedindo que você vá lá. O que você prefere? Você ir lá ou você ir para lá? Não sei se vocês entenderam a diferença. Um era um convite, outro era uma expiação. Por quê? Porque o nosso amigo Divaldo era para ser leproso nessa existência, da mesma forma quanto o nosso amigo Jesus Gonçalves. Mas vocês poderiam dizer: o Divaldo não tem lepra. Não tem lepra. Não teve. Por quê? O nosso amigo Divaldo, ele mesmo disse: eu aceitei o desafio. E durante 55 anos, ininterruptos, ele foi fazer palestras nos leprosários. Mas, na realidade, durante 75 anos,
Ele tem feito trabalho dentro da doutrina espírita, de oratória, de mediunidade, de psicografia, de trabalho de desobsessão, de cura. É o bem. Esse bem reflete no presente, higienizando a lepra que não se materializa e não se materializou na matéria. Isso mesmo que nós estamos falando. O bem que você faz no passado se reflete no presente, que foi o exemplo do Jesus. O bem que você faça no presente se reflete no seu próprio presente. O bem, a ação positiva que o Divaldo faz há 75 anos, fez com que ele resgatasse os débitos que o levariam, normalmente, se não fizesse o trabalho, a ser e vivenciar num leprosário. Veja as consequências da caridade dentro da lei de causa e efeito. Está claro. Vocês poderiam dizer, mas é isso que você está falando, é você que está falando. Não sou eu que estou falando, não. O nosso amigo Emmanuel nos afirma algo e gravem. Todas as vezes que a justiça divina bater na nossa porta para fazer os resgates de vidas passadas e encontrar você exercendo um trabalho, a lei determina que o resgate seja suspenso. Se não puder ser suspenso, seja diminuído ao máximo, em função do bem, do positivo que você já possa ter feito ou esteja fazendo. Ficou claro? É isso que acontece e aconteceu com o nosso amigo Divaldo e acontece com qualquer um de nós. Está claro? E o nosso amigo Jesus Gonçalves, em conversa com o Divaldo, e eu, na realidade, só vim saber depois, numa das palestras do Divaldo, ele deu uma frase que eu gravei dezenas de anos atrás. Ele diz: a gente não tem direito de reclamar contra nada, contra coisa nenhuma. Tudo que chega a gente é além do que a gente merece. Quando ele falou isso, eu achei, ele está exagerando. Esse cara está exagerando. Eu achei que era o Divaldo falando. Na verdade, quem estava falando era o Jesus. E repito, em função dos erros nossos de vidas passadas, que nós demos apenas exemplos de 2 vidas do Jesus e uma vida do Divaldo, a gente não tem direito de reclamar contra nada, contra coisa nenhuma. O que nos chega é muito menos do que normalmente chegaria. O que nos chega é além do que a gente merece. Essa é uma realidade. E o nosso amigo Divaldo é um exemplo concreto disso. Bem, o nosso objetivo foi materializado. Como nós dissemos, nós queríamos unir a ação positiva que você possa ter feito no passado ou no presente, no passado refletindo no presente, do presente refletindo no próprio presente e do presente em relação ao passado. E quem sintetiza isso para nós é o próprio Divaldo. Se você conseguir fazer isso, as dívidas que você tenha, você pode resgatar pelo bem que você realize e não pelas lágrimas que você verta. Esse é o trabalho que o nosso amigo Divaldo realiza há 75 anos.
Os nossos resgates não precisam ser resgatados simplesmente pelas lágrimas, mas podem ser diminuídos muito por aquilo que positivo você possa fazer. Em muitas circunstâncias, os resgates continuam ocorrendo, mas eles correm muito menos do que deveriam ser em função do seu trabalho. Como o nosso amigo Jesus Gonçalves diz numa psicografia pelo Chico, no livro Rosas com Amor, uma lei que nunca erra, reencarnação, lei bendita. Cada ser retorna à Terra a lição que necessita. E já que nós estamos falando com rosas, vamos terminar com a última poesia que o nosso amigo Jesus Gonçalves escreveu enquanto estava encarnado, 2 dias antes de se encarnar, em fevereiro de 1947. E ele diz: "Ó rosas, rosas de amores, senhora dos versos meus, no fundo tudo são flores a caminhar para Deus." Um grande abraço a todos, que nós possamos compreender que aquilo de positivo, de elevado, de bom, de belo, de positivo, do bem, da caridade, que possamos fazer, ele vai ter reflexos no hoje e vai ter reflexos no amanhã, tanto quanto aquilo de positivo que eu possa ter feito no ontem está se refletindo no presente. Por mais que muitas vezes você não perceba, o que nós recebemos é muito além do que merecemos, porque muito está sendo diminuído pela ação positiva, caridade, dentro da lei de causa e efeito, que você possa já ter feito. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro.